Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o que o Israel poderia fazer para vencer os ataques da Palestina e de todos os seus inimigos. Esse é o podcast número 20. Se você chegou nesse podcast primeira vez, pode assistir esse podcast isolado dos outros e no final desse podcast eu vou pontuar vocês. A playlist de todos os podcasts relacionados a esses. Lá no final do vídeo eu vou pontuar vocês, direcionar para comentário fixo, para a descrição do vídeo, os links e vocês vão entender por onde começar, por onde continuar. Perfeito? Então hoje eu quero falar sobre os conflitos, continuar falando sobre os conflitos de Israel e da Palestina. E existem coisas que Israel deve fazer e deixar de fazer para que ele possa vencer os seus inimigos. Nesse podcast eu queria que você prestasse bem atenção, porque ele vai ser um dos mais importantes. Todos são importantes, mas esse vai ser um dos mais importantes por causa da conexão das coisas que eu vou colocar aqui para vocês. Eu escolhi 4 salmos para a gente continuar esse estudo. Na verdade, são 5 salmos e o auxílio de Daniel 7. O Salmo 44, o 45, o 46 e o 47, com o auxílio do Salmo 110, então ao total são 5 salmos, e Daniel 7. Na verdade, eu estava escutando o livro de Salmos hoje e, como eu disse para vocês já em vídeos passados, Deus conta uma história no livro de Salmos. Desde o capítulo 1 até o 150 tem uma história toda contada. E tem salmos que você pode ler em sequência. É bem difícil de você identificar isso se você não tiver a luz dos profetas e da história do povo de Israel. Mas uma vez que você tem isso em mente, você consegue identificar sequências na história. Você consegue ver, por exemplo, uma história sendo contada no Salmo 90, 91, 92, 93 e 94. Uma história com precisão e uma linha do tempo. O 89 você já vai ver que não faz parte da história que começou a ser contada no Salmo 90. E se você prestar bem atenção, você pode ir do 90 até o 100. Vai ser uma repetição, a partir do 94 vai ser uma repetição de eventos da vitória do rei, da vitória de Cristo e da sua igreja. E a partir do 101 você já vai ver que a história já dá uma mudadinha. Então existe isso dentro do livro de Salmos, era um dos livros prediletos dos apóstolos. Vocês podem perceber que quando os apóstolos queriam provar a ressurreição de Cristo e a sua volta, um dos livros prediletos era Salmo. Pedro usava Salmo. Em Atos, na sua carta, Paulo usava salmos. O próprio Senhor Jesus usava salmos. Então, Salmos é um livro muito importante para a gente. E claro que o salmo deve ser conectado com as outras partes dos profetas. E aí, quando eles usavam o livro de Salmos, a lei, os profetas, isso era a formação do Novo Testamento. Então nós precisamos fazer com que os judeus acreditem nas palavras dos profetas. Você não pode fazer com que eles acreditem no Novo Testamento se eles não creem nem no que os profetas estão dizendo. Eles falam com a boca que acreditam na Torá e nos profetas, mas eles negam com as obras. Lembra que o Senhor Jesus já falava sobre isso? Eles não acreditam porque eles não estudam. Vou reformular a ideia. Eles dizem que acreditam porque são livros que eles acreditam que são inspirados. Quer dizer que eles não acreditam no Novo Testamento. Mas se eles acreditassem de fato as palavras dos profetas, eles acreditariam no que foi escrito no Novo Testamento. Então você jamais pode usar o Novo Testamento para falar com um judeu que não crê no Messias. Você tem que usar só o Antigo Testamento e você tem que prestar atenção como os apóstolos usavam os textos dos profetas para vocês verem como que nós devemos usar hoje. Uma vez que você faz os judeus acreditarem no que está escrito nos profetas, eles vão reconhecer o Senhor Jesus e ao reconhecer, eles vão dizer, agora eu quero ler o Novo Testamento. E quando eles fizerem isso, eles vão parar no livro do Apocalipse e eles vão entender tudo o que vai acontecer lá, com precisão, lá na terra deles. Entenderam? Então hoje eu quero aqui mais direto para o assunto. Só dei essa introdução porque é importante para vocês entenderem isso, né? Para os que já estão me acompanhando. Não queria começar já no seco lendo os Salmos. Então vamos ler aqui o Salmo 44 e vocês vão entender a história de hoje em histórias passadas.
Olha só as profecias dos Salmos, que coisa linda. Então o Salmo 44 diz assim: eu vou estar lendo, fazendo algumas pausas, né, em alguns textos, criar algumas conexões e retomando a leitura. Não dá para ler o Salmo todo e depois ficar tentando lembrar na mente o que eu li, tá bom? Então, se vocês quiserem depois fazer uma revisão, vai na descrição do vídeo, vai ter os capítulos lá, vocês pegam os capítulos e vocês vão ler na sua casa e lembrando do estudo que vocês estão ouvindo agora para auxiliar vocês. Vai valer muito a pena, né? É quem faz isso daí. Então diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Agora presta atenção na história que os pais contavam para os filhos. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e estabeleceste e os estabeleceste. Oprimiste os povos aos quais deste largueza. Pois não foi por sua espada, né, não pela espada de Deus, né, pela espada deles. Não foi pela espada deles que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, o seu próprio braço, né? E sim a tua destra, e o teu braço, e o teu fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Do que está sendo falado aqui? Do tempo de Josué. O livro de Josué é um livro histórico e profético ao mesmo tempo, porque Deus, como Ele é muito sábio, Ele usa as histórias passadas para profetizar o futuro. É uma espécie de maquete. O tabernáculo é uma maquete, é um projeto para o futuro. Existem profecias quando Deus diz: assim diz o Senhor, eis que farei, e que derrubarei, e que plantarei, eis que suscitarei. Isso são profecias claras, mas existem profecias no modelo de figuras, no modelo de contar uma história e Deus usar aquela história para reprofetizar as coisas do futuro. Existem profecias de duplo cumprimento, por exemplo em Daniel, Deus fala uma coisa, se cumpre de maneira parcial e depois você vai ver que o cumprimento total vai ser no futuro. E quando acontecer o cumprimento total, o que estiver acontecendo no futuro vai ser semelhante ao que aconteceu no passado. Teríamos exemplos para falar isso? Teríamos mais de 20 minutos aqui agora de exemplos para mostrar isso para vocês. Vocês que seguem o canal já até lembraram dos exemplos, então vamos continuar. Está contando a história de Josué. Yehoshua é até o nome do Filho de Deus, né? A salvação. Aquele que vai conquistar a terra para Israel e vai impor Israel como cabeça das nações. Ou seja, é um prototipo do Filho. É uma figura do que o Filho, do que o Messias vai fazer. E o Messias é chamado de Filho nas Escrituras. E aqui é o interessante que houve um tempo em que Israel confiava não na sua própria força, não nos seus próprios armamentos, e sim no Deus de Israel. Deus mesmo falou para Josué: nenhum inimigo vai resistir diante de você, Josué. Todos em Israel vão perceber que eu estou com você. Israel vai botar todos os inimigos para correr. Houve um evento ali que houve pecado em Israel, e Israel fugiu diante dos inimigos e Josué ficou super envergonhado. Jogou pó na cabeça, rasgou as vestes e foi questionar o Senhor o porquê disso. Porque só de ouvir o nome Israel as nações temiam. Deus só não subjugou todos os povos do mundo naquele tempo de Josué, porque Deus quis que restasse algumas nações para que Deus provasse os filhos de Israel através dessas nações e também para que os animais do campo não rodeassem ali a terra de Israel, né? Porque se Deus destruísse todos os povos de uma vez só, as feras do campo iriam ali atacar o arraial de Israel. Então Deus foi muito sábio. Agora, no tempo de Salomão, Deus subjugou todos os reinos do mundo e entregou nas mãos de Salomão. É claro que ele conquistou isso pelas mãos de Davi, mas deu paz no tempo de Salomão, que é uma figura do tempo de paz no reino do Messias. Então tá vendo que são histórias do passado que profetizam o futuro? Só que o Israel de hoje, irmãos, eles se gloriam na sua própria força. São poucos os que colocam a glória no Deus de Israel. São poucos em que, nos seus próprios discursos, lembram do Deus de Israel.
Eles sempre falam, nós conquistamos a terra, nós conquistamos Jerusalém, nós não éramos nada, agora temos as forças mais poderosas do mundo. São palavras do próprio ministro de Israel, Netanyahu. Quem é que pode subsistir diante da gente? Egito, Assíria, os gregos. Nós vencemos, nós fizemos. E lá no finalzinho ele vai e fala Hashem, não sei, alguma coisinha que ele fala do Deus de Israel, mas isso não é dar glória para Israel. Eles confiam mesmo na força dos seus armamentos. É nisso que eles confiam, irmãos. E por isso Deus vai mostrar para eles que nenhum projeto que eles criarem vai poder defender eles de todas as nações do mundo que vão se ajuntar contra eles. Nem agora contra o Hamas. Eles estão conseguindo se defender direito, porque em questão de economia, o terrorismo está vencendo a guerra. Hamas está vencendo, porque custa mais ou menos $800 cada míssil, cada foguete. Eles lançaram mais de 1.000. Agora, para Israel se defender, cada disparo que aqueles antimísseis, para detectar o ponto e ir lá e combater, cada disparo que eles dão, parece que custa mais ou menos $50 mil. A economia de Israel vai sendo abalada. Ao mesmo tempo, Israel vai expondo como ele se defende para que as nações possam se reagrupar, reunir as suas forças e ir lá atacar Israel até Israel sucumbir. Então eles estão se gloriando em vão. Eu entendo o medo que eles têm. Se nós estivéssemos lá, nós teríamos medo também, com certeza. Mas não é se escondendo debaixo da terra, em esconderijos, que nem bicho, que você vai conseguir sobreviver. Se eles dessem ouvidos ao que os profetas dizem, a pelo menos ao que um profeta diz, por exemplo, Zacarias, eles colocariam a trombeta na boca e anunciariam o pecado de Israel. Falariam para Israel se arrepender e reconheceriam o filho. E só assim que eles vão conseguir alcançar a salvação. Então, eu sei que eu fiz uma longa pausa aqui, no verso, mas é o que o texto vai contar para a gente. Verso 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi pelo seu braço que lhes veio a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés aos que se levantam contra nós. Agora, isso era uma consciência, é um salmo que está falando a história de Josué com uma consciência de um homem que verdadeiramente seguiu o Deus de Israel. Como é que lá o ministro de Israel e o povo de Israel vai falar essas palavras? Como é que eles vão declarar essas palavras, sendo que a própria consciência deles não deixam? Porque eles não estão na confiança do Deus de Israel. Senão eles estariam ensinando a Torá para o mundo inteiro. Agora, pelo contrário, eles vão ter que aprender Torá e profeta pelas nações. Isso não é vergonha para eles? Um povo que foi guardião da Torá? Eles que têm que aprender agora. Eles não acreditam no que os profetas dizem. Verso 6, retomando a leitura. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Olha só se Israel declarasse isso. Se o ministro de Israel, Netanyahu, declarasse isso ao vivo, não é com esses antimísseis que nós vamos vencer os nossos inimigos, é pelo Deus de Israel, assim como ele fez com Josué. Então vamos voltar para ele, vamos estudar a Torá, os profetas, vamos ver o que eles estão nos dizendo hoje, e então eles acreditariam no Filho. Isso seria tocar trombeta. Isso é a festa das trombetas. Os profetas revelam o significado real das festas da trombeta. Não é chegar no mês 7, dia 1, colocar chifre de carneiro na boca e ficar lá fazendo... Isso não é a realidade. Isso é sombra. A realidade é anunciar o pecado para o povo, preparar o povo para o dia da expiação, o verdadeiro, o dia da redenção. As festas de Israel falam de tempos determinados e eram ensaios para nós entendermos as coisas, mas precisa das palavras dos profetas. A lei, ela te dá uma linha do tempo e o mapa e a cronologia, só que ela não te dá a revelação em si, aspas. O que revela o significado de trombetas, expiação, colheita, semente, tudo
tabernáculos, quem te revela isso são os profetas. E aí, com a revelação das palavras dos profetas, você volta no livro da lei e aí você vai ter os tempos determinados, a linha do tempo, o que deve fazer, o que deve deixar de fazer. Quem dera Israel proclamasse o verso 6 hoje: eu não confio no meu arco, não é a minha espada que me salva. Verso 7: pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, verso 9, do verso, você anota isso e lê na sua casa. Salmo 44, do 1 ao 8, vai falar sobre a história passada de Israel, como eu disse, em Josué. Mas do 9 em diante, esse salmo é dividido em duas porções, do 1 ao 8 e do 9 em diante. Do 9 em diante vai falar de uma confiança futura, porque agora eles não estão confiando. Então agora eles vão ficar fazendo essas questões que vão aparecer no verso 9. Por isso que o Salmo 44 está retratando o tempo atual. Entendeu, irmãos? Anota isso. Do 1 ao 8, contando a história passada de Josué, que profetiza a vitória futura. E do 9 em diante é o tempo em que eles não confiam em Deus, que eles estão em pecados e estão questionando a Deus. Verso 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expulsaste e nos puseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Vai prestando atenção nisso aqui, que eu estou lendo. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Prestou atenção no verso 9? Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Verso 10, tu nos faz bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Aqui tem cativeiro, aqui tem bens sendo saqueados. Isso não está profetizado por acaso em Zacarias 14? Eles têm os profetas, eles deveriam crer no que os profetas dizem. Zacarias 14 não está contando uma história passada, nitidamente está contando a história futura do povo de Israel. Tanto é que o Messias está descendo do céu, que para muitos deles vai ser a primeira vinda, para nós já é a volta dele, porque em Zacarias 12 está escrito: e olharão para aquele a quem traspassaram. Em Zacarias 9 está falando que o rei veio primeiramente montado em um jumentinho, filha de jumenta, humildemente. Então ele vai ser traspassado. Em Zacarias 12, estão olhando. Zacarias 12, 10 diz assim: e olharão para aquele a quem traspassaram. Logo depois diz: e chorarão por aquele a quem chorarão por ele como alguém que chora por um filho unigênito. Está falando da primícia do pai, do filho mais importante, do cabeça de Israel, que foi traído, traspassado, morreu e ressuscitou. E vocês vão ver isso dentro desse podcast aqui. E eles têm tudo isso à disposição deles. Então, em Zacarias 14, está profetizado que a metade da cidade vai para cativeiro. As mulheres vão ser estupradas, forçadas. Metade, porque Deus não vai deixar a cidade toda ser tomada, porque ele vai voltar para resgatar, para salvar o seu povo e para mostrar que não é pelos armamentos deles e pela tecnologia e pela sabedoria e pela força, pelos cavalos, pela espada, pelo arco, não é por nada disso que eles vão vencer. Isso também foi profetizado em Oséias capítulo 1. Anota isso, Oséias capítulo 1. Você pode ler que essa mesma história está em Oséias 1. E a história conclui lá em Oséias 14, semelhantemente com o profeta Zacarias, embora eles são profetas de tempos diferentes. Mas é perfeita essa conexão. Então no verso 11 diz: entregaste-nos como ovelhas para o corte, para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Está lá, cativeiro, pessoas sendo mortas. É o que está em Zacarias 14. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos. Quem são os vizinhos de Israel? Está lá, a besta do norte, né? Erdogan, Turquia. Escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Besta do norte e besta do sul. Besta do Oriente, lá Iraque, Irã, né? Todos aqueles povos lá. Eles vão se unir todinhos contra Israel.
Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. São os noticiários que nós vamos ver. Verso 15. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Quem é esse inimigo e esse vingador aqui? É o chifre pequeno de Daniel 7. É o inimigo supremo de todo Israel. É aquele mau pastor que o profeta Zacarias disse que iria levantar no mundo, porque eles rejeitam o bom pastor, ou seja, o filho. Deus vai suscitar um mau pastor. Zacarias 11, anota e leia. Esse mau pastor não vai apenas ficar satisfeito em comer as carnes das ovelhas, ele vai quebrar até as unhas. Isaías capítulo 28, como eu falei nos podcasts anteriores. Israel, para tentar fugir dos ataques, para querer paz, para querer respirar, eles vão acabar fazendo aliança com a morte e com Sheol, diretamente com o inimigo. E aí vão quebrar a cara, como diz Isaías 28. Verso 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti. No verso 17 começa a virada. Agora eles começam a entender o porquê que eles fogem diante dos inimigos, o porquê que eles não vencem, o porquê que eles estão em vergonha, o porquê do despojo, o porquê do cativeiro. Olha só, nem fomos infiéis à tua aliança, no sentido da continuação do texto. Não tornou atrás o nosso coração. Irmãos, que incrível isso. Nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Como não? Olha para Israel hoje. Como não foi enfiar o coração deles e como eles não desviaram os passos do caminho do Senhor? Presta atenção na revelação, irmãos. Eles estão dizendo aqui que diante a derrota, a perseguição, o cativeiro, o despojo, eles não pararam de servir o Deus de Israel. Aqui está falando do povo que permanece até o fim. Lá em Zacarias 14 diz que metade da cidade será tomada, a outra não. Por quê? Porque vai ter um remanescente lá. Vão ter pessoas que, mesmo vendo as suas mulheres sendo forçadas, os seus filhos para cativeiro, toda a situação em guerra, eles vão se lembrar das palavras de Deus que foram pregadas lá em Jerusalém recentemente pelas testemunhas, e eles vão começar a dar ouvidos, e eles não vão retroceder, não vão seguir o chifre pequeno, não vão colocar a marca da besta. Isso que está sendo falado aqui. Entendeu? Então, vamos ler o verso 17 de novo. Tudo isso nos sobreveio. Entendemos. Reconhecemos. Aspas. Continuando a ler. Entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem desviar os nossos passos dos teus caminhos. Para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Esses são os que colocam a marca da besta. Significa que eles não colocarão. Por isso que em Zacarias 12, Deus está dando força para a casa de Judá. Diz que um da casa de Judá vai ser como Davi, incrível guerreiro. E a casa de Judá vai ser como o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus. Vocês já viram as obras dos anjos do Senhor? Do anjo do Senhor no Antigo Testamento? O anjo do Senhor feriu 180 mil assírios. Num dia só, numa noite só. Lá em Zacarias 12 diz que o Senhor vai abrir os olhos da casa de Judá e fechar os olhos das nações. Vocês estão entendendo essa invertida? A casa de Judá que estava cega vai ter os olhos abertos. E as nações que estavam olhando vão ter os olhos fechados. Então todas elas vão se unir contra Israel, achando que estão fazendo bem. E Judá vai ficar como um leão feroz. Lá diz que eles vão consumir os povos à direita e à esquerda. Eles mesmos, os naturais, os restantes. E aí eles vão se lembrar de quão grande é a misericórdia de Deus, a tamanha rebeldia deles que eles se esqueceram do Filho e mesmo assim Deus foi lá e socorreu eles. Então eles vão ficar super quebrantados. Isso é o que significa o que está escrito em Zacarias 12. E sobre a casa de Judá, sobre a casa de Levi, sobre os descendentes de Zadok, eu derramarei sobre eles o espírito de súplica e de graça. Eles vão chorar. Vão chorar por quê? Como alguém que chora por um filho unigênito. Amargamente.
Tá vendo? É o remorso de não ter crido no Filho antes. Isso está sendo contado no Salmo 44. Porque eles não colocaram a marca da besta. Deus vai dar para eles também. Deus vai reconsiderar isso e vai dar para eles essa vitória. Embora a gente saiba qual é o fim deles, né? Eles não poderão ser sacerdotes glorificados. Está profetizado lá, infelizmente. Mas os que crerem no Senhor Jesus antes e sacerdotarem as nações serão sacerdotes glorificados, seja esse de qualquer povo, língua ou nação. Deus não faz acepção de pessoas. Verso 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus? Ele não conhece o segredo dos corações? Vamos continuar lendo, depois a gente volta nesse Deus estranho. Que isso daqui é interessante. Lembra, por causa das várias conexões que eu estou fazendo, talvez a leitura do Salmo fique um pouquinho difícil de entender, né? No verso 17, eles estavam falando que tudo isso sobreveio a eles, cativeiro, despojo, mas mesmo assim eles não se esqueceram de Deus. E também não se esqueceram do nome de Deus. E não estenderam as mãos a um Deus estranho. Olha que profético isso. Que tremendo. Verso 22. Mas por amor de ti, somos entregue à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo arrebatou esse texto aqui, lá em Romanos, para falar de tempo de grande tribulação. Meu Deus, que grandeza a do apóstolo Paulo. E ele sabia que ainda que ele aplicou aquele texto lá naquele tempo, que era o tempo do Império Romano, ele se referia a algo do futuro. Porque de fato, em Romanos 8, ele está tratando de eventos futuros também. Está falando da glorificação dos filhos de Deus. E aqui está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Você pode conectar o Salmo 44 com o Salmo 79 e o Salmo 83, que foi o podcast anterior. Se eu lembrar, eu vou deixar tudo para vocês na descrição. Por que essas pessoas estão sendo entregues continuamente à morte? Porque elas não estenderam a mão a um Deus estranho. Não quer seguir o sistema? O reino que se levantou, o império do mundo, não quer seguir um outro Deus? Não quer seguir Alá? Não quer seguir um outro livro? Não quer pôr a marca da besta? Então vocês vão morrer. E aqui eles estão admitindo isso. Verso 23 diz, desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre, porque esconde a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Lógico que eles têm que falar isso, porque se muitos estão morrendo, dá a entender que Deus abandonou o povo. Imagine a confusão mental do povo nesse tempo. Nem todos terão a mesma fé, nem todos terão a mesma esperança. Não é fácil ver familiares sendo mortos, os seus filhos que sempre viveram com você sendo levados cativos, suas filhas sendo levadas para escravas sexuais. Não é fácil isso. Verso 25. Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo, como que apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Irmãos, verso 24, está escrito assim. Por que nos escondes a face e te esquece da miséria e da nossa opressão? A resposta disso está no Salmo 45, que vai ser o salmo para o próximo podcast, para não ficar muito grande. Então, você que assistiu esse, vá direto para o próximo podcast, que vai ser continuação direta. Só que, como eu falei, lembra do Deus estranho? Deixa eu fazer uma conexão com vocês aqui rápida. Para finalizar o estudo, vamos em Isaías capítulo 43, a partir do verso 8. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Você sabe de quem está falando, né? Deus fala para Isaías logo no início do livro, vai a um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. É o que o Senhor Jesus veio fazer no tempo dele. Ele mesmo falou que era uma profecia falando a respeito dele. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Verso 9. Todas as nações congregue-se e os povos reúne-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Você? Eu somos esses daqui.
que podemos fazer as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que eu ouça e diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Tá vendo? Uma referência ao espírito do anticristo, a própria serpente, que tem o seu espírito que atua na terra e que vai se apossar de um líder, que será o líder supremo contra Deus e contra a lei. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está falando, vocês são as minhas testemunhas, eu anunciei antes, vocês podem falar as coisas antigas, porque vocês entendem, então vão e pregam. Não há outro Deus, não existe outro Salvador e não pode haver Deus estranho entre vocês. Agora, Daniel capítulo 11, verso 36, é o mesmo texto que vai aparecer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo falava a respeito do anticristo. E Daniel capítulos 10, 11 e 12 estão explicando Daniel capítulo 7 e capítulo 8 e capítulo 9, fazendo referências exatas para Daniel capítulo 8. Mas existe a conexão de Daniel 7, 8 e 9 por causa do que foi falado no capítulo 12. O capítulo 12 vai relacionar tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, tempos e metade de um tempo, ou seja, está falando a respeito dos 3 tempos e meio lá de Daniel 9, né? Na metade da semana, etc. O capítulo 12 vai ligar todos os assuntos, por isso que precisa prestar atenção no capítulo 12, mas para esse vídeo aqui, Daniel capítulo 11 está explicando o chifre pequeno. Aquele que vai se levantar, reunir 10 nações poderosíssimas, tanto do Ocidente como do Oriente, contra a terra de Israel. E olha o que esse rei vai fazer. Daniel 11:36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. São blasfêmias terríveis contra Deus. E será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Deus de seus pais, isso daqui é frase-chave, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aqui é quando o espírito do anticristo estiver na plenitude, quando ele recebeu o trono do próprio diabo e agora ele se colocar sobre todo o Deus da terra. Aí sim, os próprios ismaelitas vão abrir os olhos e vão entender. Infelizmente não tem como explicar tudo aqui, né? Verso 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Esse é o próprio diabo, o Deus das guerras. Há um Deus que seus pais não conheceram. Os islâmicos não conhecem quem é o diabo, a serpente. Eles não conhecem. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho, um Deus estrangeiro. É um Deus que a gente conhece e que está disfarçado por Alá. E por várias religiões e por vários ataques ateístas e usando a ciência, e a gente sabe de tudo, né? Como que ele é o sedutor do mundo inteiro, como diz Apocalipse 12. Mas é com o auxílio desse, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, porque são 10 nações unidas que reinam sobre todo o restante da terra. Muitos vão se opor contra esse reino, mas não vão ter forças para irem contra ele. E lhes repartirá a terra por prêmio.
Entenderam isso daqui? Aí, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver aqui o fim do anticristo, né, do seu reinado, lá nos versos 44 e 45, e o capítulo 12 vem para conectar tudo, desde o capítulo 2, com o sonho lá da estátua, até o capítulo 9, com as 70 semanas. É incrível esse profeta. Esse profeta deveria ser estudado pelo povo de Israel, mas eles parecem que isso daqui é uma historinha de gibi. Parece para eles que isso daqui é um conto de fada. Por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente. Como diz o profeta Isaías no capítulo 28, eles estão bêbados, mas não de vinho e nem de bebida forte. São bêbados pela prostituição, ganância, avareza. Então aqui eu finalizo para vocês o estudo. Eu vou deixar para vocês no comentário fixo e na descrição todos os links para vocês se reorganizarem, né? Por onde começar. Vou deixar o link da playlist completa de todos os assuntos, que são assuntos variados do canal, em formato podcast. É tipo um resumão de todo o canal. Mas, como eu estou falando bastante sobre esse assunto de Israel contra a Palestina, eu vou extrair dessa playlist uma outra playlist, só com esses assuntos relacionados, e também vou colocar na descrição do vídeo. É só vocês irem lá e lerem o que eu estou escrevendo para vocês. Para você que está chegando no canal agora, para vocês iniciarem o estudo, por onde eu começo? Alguns perguntam. Como é que eu faço? Irmãos, tem playlist para todo lado no canal. Mas se vocês quiserem um vídeo, um norte, começa pelo vídeo das 2 casas de Israel. É um bom início. Depois procura sobre as festas. E depois vocês vão saber para onde ir dentro do canal. Não existe uma ordem, uma sequência exata para tudo. Tá bom? Então isso daqui é para quem está chegando no canal agora. Agora, se você gostou desses estudos, tem a playlist da podcast, né, que vão ser vários assuntos relacionados. E tem a playlist que eu vou criar hoje, só com esses assuntos aqui, para vocês irem lá no primeiro, que será, eu acho que será o podcast número 16 que eu comecei a falar. Então eu vou separar todos os vídeos certinho, né, para essa playlist. E conforme eu disse, essa é a mensagem que tem que chegar na terra de Israel. Dessa maneira. Eu usei aqui o Novo Testamento, porque eu estou falando com vocês, mas para falar para eles, vocês não podem usar o Novo Testamento. Você tem que fazer eles acreditarem no Novo Testamento sem usar o Novo Testamento. Lembra que os apóstolos, quando eles queriam pregar Jesus Cristo lá naquele tempo, e era por debaixo de perseguição e até morte, eles usavam a lei, os salmos e os profetas. Eles não usaram o Novo Testamento. Enquanto eles iam usando as palavras dos profetas, conectado com Moisés, lembrando dos salmos, aí iria se formando o Novo Testamento, irmãos. Mas como os judeus de hoje rejeitam o Messias, não acreditam no Novo Testamento e, conforme a gente vê, não acreditam nem nas palavras dos profetas, primeiro a gente tem que fazer eles crerem de fato no que os profetas estão dizendo. E aí eles vão crer no Senhor Jesus, e aí eles vão dizer, eu quero ler o Novo Testamento. Imagine eles lendo agora Romanos. Imagine eles lendo as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, o próprio livro do Apocalipse. E isso vai acontecer porque Deus disse que iria abrir os olhos da casa de Judá. Não tem outra maneira de abrir os olhos deles a não ser eles crendo no Filho. E quem crê no Filho está ligado com o Novo Testamento também. Então, por isso que eu precisava de pessoas que falam o hebraico, que possam se comunicar comigo online, para fazer live, para fazer traduções diretamente para o hebraico. O inglês seria se a pessoa morasse na terra de Israel. Aí tudo bem, ela mora lá, então pode traduzir em inglês. O hebraico, a pessoa pode morar em qualquer lugar do mundo, mas ela tem que falar o hebraico, fluente. E aí, se essa pessoa tiver interesse no coração, ela pode ser usada para fazer a tradução das palavras na hora. E isso funciona melhor por conexões online. Enquanto nós temos esse privilégio, nós podemos usar essa ferramenta, nós temos que usar essa ferramenta. Tá bom? Então eu vou orando a Deus e pedindo a Deus essa oportunidade, porque a mensagem Ele já me deu. Eu só não tenho a língua. Eu não tenho como falar isso. E nada melhor do que essa mensagem chegar no próprio hebraico para a terra deles. Imagine as pessoas assistirem eu falando, ou qualquer outro irmão falando uma mensagem assim,
e a legenda em hebraico. Tem que ter muita força de vontade. Agora, se estiver na própria língua, aí já melhora bastante. Ainda que vai ter uma pessoa falando em outra língua, né? O vídeo vai ficar maior, porque se eu falar 10 minutos, a pessoa vai traduzir e vai ficar 20. Mais ou menos isso. Então, vai ter que ter uma dinâmica em cada estudo. Até que o Senhor desperte alguém que fale só hebraico e que tenha a capacidade de transmitir ela mesma em hebraico para o povo de Deus, né? Lá. Aí sim as coisas vão fluir de maneira mais rápida, mas eu acredito que o início é assim. Vai ter que ser com mensagens online e tradutores, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Foi só um lembrete dos vídeos passados, né? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e direto para o podcast número 21.